Boa noite. Algumas vias movimentadas de Barueri vão ganhar detectores de velocidade. As primeiras 2 lombadas eletrônicas do município serão instaladas até o início de outubro, com a intenção de inibir o excesso de velocidade e facilitar o fluxo de carros nos horários de maior trânsito. As lombadas eletrônicas hoje não é necessidade ou não. É as coisas mais modernas que existem, em vez de você fazer a lombada física, aquela com asfalto, aquela com cimento, ela se torna muito mais agressiva do que uma lombada eletrônica. Então, agora nós começamos a testar a lombada eletrônica. Ainda não está definitivamente certo que elas vão ser instaladas no município inteiro. Mas, como teste, elas vão começar daqui a uma semana, ou começo de outubro, elas estarão em teste já. E quando que serão instaladas essas lombadas eletrônicas e aonde? Olha bem, nós estamos fazendo teste. A primeira vai ser na Avenida Alphaville, entre o muro do 1 e do 2, vindo de Santana do Parnaíba para a Alameda Mamoré. A outra pensamos em fazer no corredor oeste, entre a ponte do Belval e o cemitério. Neste trecho será instalada uma das lombadas eletrônicas que a princípio vai funcionar como teste por 30 dias. A implantação de detectores de velocidade são uma maneira de reeducar o cidadão e não de multá-los. Entretanto, se houver muito abuso de velocidade, futuramente as penalizações poderão ser aplicadas. Para eles, são necessárias medidas que atendam o fluxo do município. Em 6 anos, aumentou em Alphaville e em Barueri 70% o número de carros. Eram 102 mil, hoje tem 170 mil. Isso só registrado no nosso município. Fora os 240 mil que são os flutuantes que vêm todo dia para o nosso município. Ou seja, 400 mil carros todo dia que nós lidamos dentro do nosso município. As 2 lombadas eletrônicas são de 60 km por hora e vão possuir um dispositivo que contabiliza o número de veículos que vão passar pela via e quantos destes estavam acima da velocidade. A Guarda Municipal de Santana de Parnaíba realizou na semana passada a Operação Abelha em todas as portarias dos residenciais. O objetivo era mostrar aos moradores as opções de acesso aos municípios de Barueri e São Paulo pela Via Parque e a Cajamar e Jundiaí pela Alameda América, continuação da Tenente Marques, que liga a rodovia em Anguera. Por essas vias, os motoristas evitarão congestionamentos causados pelo excesso de carro na Avenida Yojiro Takaoka, principalmente no período da manhã. Mais um almoço-debate no LIDE aconteceu nesta semana. O convidado foi o ministro de Turismo, Gastão Vieira. Desafios do turismo brasileiro em ano de Copa do Mundo. Esse foi o tema debatido por cerca de 150 empresários em São Paulo. O ministro do Turismo, que hoje completa exatamente 2 anos no mandato, começou sua palestra orgulhoso ao dizer que somos o 6º maior PIB turístico do planeta. Foram mais de 76 bilhões de dólares registrados no ano passado e que acredita que em 2022 o país tem chances de ocupar o 3º lugar, ultrapassando França e Japão. Para isso, ele afirmou que o governo está empenhado em resolver da melhor forma questões ligadas à infraestrutura, segurança e mobilidade. Não vai haver problema, é uma afirmação muito forte. Nós estamos trabalhando no sentido de que tenhamos o mínimo de problemas possíveis. Por exemplo, não tivemos tantos na Copa das Confederações como alguns imaginavam. E assim acho que a expectativa da Copa do Mundo é tão boa, em termos de reserva de ingresso, de decisão de vir assistir a Copa, de mobilização de brasileiros e estrangeiros para acompanharem a Copa, que eu acho que nós podemos trabalhar com uma dose de otimismo muito boa. Mas apesar dos investimentos de cerca de 190 bilhões de reais em melhoria nas rodovias, portos e aeroportos, a questão aérea é a que mais preocupa. João Dória, presidente do LIDE, acredita que um dos principais desafios é a deficiência física nos aeroportos. O Brasil tem um problema estrutural, sobretudo nos aeroportos brasileiros e também nos portos, mais grave nos aeroportos pelo volume, pela frequência não só de brasileiros como também de estrangeiros. E é uma situação, eu diria, perto da penúria, para não dizer do caos absoluto nos aeroportos brasileiros. Mas há que se tentar organizar, pelo menos para disciplinar melhor o receptivo e tentar compensar a deficiência física dos aeroportos com atenção, com carinho, com presteza, com pessoas bilíngues, trilíngues que possam atender aqueles que nos visitam, as senhoras, crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, com sorriso, com atenção e com presteza. Já ajuda bastante. Outra preocupação é com relação às tarifas a serem adotadas na Copa do Mundo.
acompanhar o sistema hoteleiro para que não haja um exagero, nenhum abuso no custo e na cobrança daqueles serviços de hotelaria no país. E o mesmo na área de gastronomia. Nós todos brasileiros precisamos ter consciência de que a Copa é um bom momento para mostrar um novo Brasil, um Brasil que gosta de receber e não para explorar os turistas que nos visitam. Olha, eu acho que preço excessivo é uma questão. Aumentar preços, sempre que você tem um grande evento, o mercado é que domina. E nós não pensamos em intervenção em mercado, nós pensamos em resolver isso pelo lado da oferta. E nós temos tido boas conversas, temos ido aos locais onde vão ser sede da Copa, temos deixado esse diálogo aberto. Em se tratando de capital paulista, o ministro acredita que a cidade não enfrentará grandes problemas. Olha, São Paulo cedia uma Copa do Mundo todo mês. Se nós formos imaginar o número de pessoas que vêm a São Paulo é a metade de todo o turismo brasileiro, mandando pessoas e recebendo pessoas. É claro que aqui sempre haverá necessidade de mais oferta. Mas São Paulo está cumprindo esse papel, está havendo muitos investimentos. Portanto, não temos grandes preocupações com relação a São Paulo, até pelas oportunidades que temos em cidades próximas. Entre as cidades sede da Copa, São Paulo é que mais receberá investimentos. Somente com relação às obras de acessibilidade, por exemplo, a capital vai receber 20 milhões de reais. As demais cidades que sediarão jogos receberão 7 milhões cada uma. Outras importantes questões também foram debatidas, como a criminalidade. Gastão afirmou que haverá uma integração estadual e federal com as Forças Armadas. Ele revelou ainda que não acredita que possíveis manifestações afetarão o andamento da Copa. Quando questionado sobre medidas para avaliar o trânsito, principalmente nos dias de jogos, como o adiantamento das férias escolares, por exemplo, o ministro disse que essa questão ainda não foi discutida, mas que acha válida essa possibilidade e que levará essa pauta ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A cobrança de multa de 10% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa vai continuar valendo. A decisão foi tomada pelo Congresso Nacional em votação. Atualmente, essa multa rende ao governo cerca de 3,2 bilhões de reais por ano. O executivo alega que esse dinheiro ajuda a financiar o programa Minha Casa, Minha Vida. O CIESP, Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Barueri, realizaram mais um encontro empresarial da região. O evento, que está na sua 8ª edição, busca promover a interação entre empresas para facilitar negócios e a troca de informações. A programação contou com um ciclo de palestras, talk show e rodadas de negócios. A rodada de negócio nós temos as empresas âncoras, que está distribuída nos 13 municípios de abrangência das regionais, e aí onde nós colocamos no hot site e sai a divulgação para os vendedores na região. Conseguimos fazer uma divulgação também no estado, mas assim, até um pouco em cima da hora. E o cadastro dos vendedores também via hot site. Na rodada eles têm 15 minutos para conversar com a empresa âncora. São feitas a cada 15 minutos com várias rodadas. Um dos diferenciais do evento é a sala de crédito, um espaço de consultoria financeira no qual o vendedor tem um atendimento empresarial exclusivo que direciona nas melhores linhas de financiamento para cada situação. Além destes serviços, facilitar o network entre os empresários beneficia o crescimento da região. A informação que a gente traz aqui, principalmente esse ano com o talk show para os empresários, que vai falar sobre gestão de inovação e sustentabilidade nos negócios, né? Que sem a inovação não adianta, a empresa não consegue ficar competitiva. Para os colaboradores, as palestras, que nós temos 4 tipos de palestras, né, hoje acontecendo, 2 de liderança, uma na área de comunicação e uma na área de vendas. Né? Os eventos são gratuitos, né, e as indústrias só têm a ganhar com isso, tanto os empresários como os colaboradores. Com a parceria de mais de 15 municípios, o Encontro de Políticas Públicas para as Mulheres da região oeste da Grande São Paulo, realizado em Barueri, levou mais de 700 pessoas ao evento. Ao longo do primeiro semestre desse ano, os municípios da região oeste de São Paulo decidiram se encontrar para compartilhar experiências e entender um pouco melhor quais são as necessidades para o combate à violência, diversidade sexual e saúde da mulher.
A partir disso, surgiu um encontro de políticas públicas para as mulheres da região. Hoje o Centro de Eventos de Barueri vive um dia histórico, o Encontro Regional de Políticas Públicas para as Mulheres. Foi toda uma organização, a Secretaria da Mulher foi procurada por gestoras da cidade de Carapicuíba e de Osasco, na proposta mesmo de conhecer por que Barueri tinha uma Secretaria da Mulher, como era esse trabalho realizado. Então formou-se um grupo com a participação de 16 municípios da região oeste, e essas gestoras em trabalhos, em ações e mobilização conseguiram formatar este encontro na data do dia 17, hoje no Centro de Eventos em Barueri, que é um marco aqui para toda a região e com certeza foi dado um primeiro passo para a conquista das mulheres mais unidas, integradas por uma coisa única, os direitos da mulher. O evento, que foi baseado na organização da terceira Conferência Nacional de Política Pública para as Mulheres em Brasília, em 2011, e também no Plano Nacional de Política Pública para as Mulheres 2013-2015, contou com muitos palestrantes, que abordaram temas como o Centro Oncológico, Projeto Casa Abrigo e o Centro de Atendimento à Violência Sexual contra Crianças e Mulheres. O ponto alto, assim, quando a gente fala de mulher, é a questão da união das mulheres, a cor, o brilho dessas mulheres de estar discutindo política pública. Nós tivemos também debates muito enriquecedores na questão da saúde da mulher, da violência, da diversidade sexual e também a participação aí muito forte de autoridades, dos prefeitos da região, Carapicuíba, Osasco, Itapevi, autoridades de Barueri, secretários. Então a gente vê que realmente a mulher hoje está tendo voz e vez. E essas autoridades com certeza vão ficar mais alerta para os pedidos, né, as solicitações das mulheres. E hoje, importante falar que a proposta não é parar aqui. Vai ser montado um documento e a ideia é criar um fórum permanente de discussões dessa região oeste. No próximo bloco, um judoca do ATC está ganhando destaque nas competições paulistas. Até já!